Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia de Josué 11 a 14. Então a gente vai fazer como de praxe aqui. Vamos fazer a nossa leitura e no final a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer do que foi lido. Então fica com a gente até o final. Josué 11. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinron e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá ao sul, de Quinerete, na Cefelá e em Nafote-dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé de Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, em um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozém, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todos conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés.
e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Capítulo 12. Estes são os reis a leste do rio Jordão, das terras tomadas pelos israelitas, desde o ribeiro Arnon até o monte Hermon, contando as cidades do deserto oriental. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. O reino dele ia desde Aroer, à beira do vale do Arnon, e do meio desse vale até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade da atual área de Gileade, situada ao norte do rio Jaboque. Seom dominava também a parte norte do vale do rio Jordão, até as costas ocidentais do mar de Quinerete, e para o sul até o Mar Morto, até Bet-Gesimote e mais ao sul até as encostas do Monte Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns existentes que habitavam em Astarote e em Edrei. O território governado por ele estendia-se desde o Monte Hermon, ao norte, até Salcá, no Monte Bazã, a leste. E para o leste ia até a fronteira com os Gesuritas e com os Maacatitas. O reino dele estendia-se também para o sul, abrangendo a metade norte do território de Gileade, fazendo fronteira ali com o reino de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e o povo de Israel tinham destruído essas nações. E Moisés tinha dado as terras dessas nações às tribos de Ruben e Gade e à meia tribo de Manassés. Eis a lista dos reis eliminados por Josué e pelos exércitos de Israel no lado ocidental do Jordão. Esse território entre Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, a oeste de Seir, foi repartido por Josué e dado às outras tribos de Israel. A área incluía a região montanhosa, as baixas planas, a zona da Arabá, as encostas com as nascentes das águas, o deserto da Judéia e o Negueb. Viviam ali antes os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eis, pois, a listas dos reis: o rei de Jericó, o rei de Ai, junto a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Siron Meron, o rei de Axafé, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, da cidade de Naftidor, o rei de Gion de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Josué 13. Terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos Gesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afec, a região dos amorreus, e dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até Lebo Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança
como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A divisão das terras a leste do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Gessuritas e Macatitas, toda a região do monte Hermon e toda a Baçã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Baçã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos Refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os Gessuritas e Maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, na encosta do vale, Bet-peor, nas encostas de Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera os seguintes territórios: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir, no Vale do Jordão. Incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com as suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Baçã, todo o domínio de Og, rei de Baçã, todos os povoados de Jair em Baçã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Capítulo 14. As terras conquistadas em Canaã que os israelitas receberam por herança foram repartidas pelo sacerdote Eleazar, acompanhado de Josué, filho de Num, e dos líderes dos grupos de famílias das tribos dos filhos de Israel.
A divisão da herança foi feita por sorteio entre as 9 tribos e meia, de acordo com as ordens dadas pelo Senhor por meio de Moisés. Moisés já tinha dado por herança territórios às 2 tribos e meia no lado leste do Rio Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança. A tribo de José era formada por 2 tribos separadas, a de Manassés e a de Efraim. Os levitas não receberam terra alguma, a não ser cidades para morarem e os seus arredores para o pasto do seu gado. Assim, a distribuição das terras foi feita em rigorosa obediência às instruções dadas pelo Senhor a Moisés. Um grupo da tribo de Judá, chefiada por Caleb, filho de Jefoné, da família de Quenaz, apresentou-se a Josué em Gigal e disse: Lembra o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, quando estávamos em Cades-Barneia a respeito de mim e de você? Eu estava com 40 anos de idade quando fui enviado por Moisés, servo de Deus, de Cades-Barneia a Canaã, para espionar a terra, e fiz um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés me disse: A parte da terra de Canaã por onde o seu pé pisou pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. Agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida, desde o tempo em que o povo ficou indo de lá para cá no deserto. Estou agora com 85 anos de idade. Sinto-me forte agora como quando Moisés me enviou naquela missão. Posso sair para combater e voltar depois do combate, como naquela época. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Naquela época, você certamente se lembra que os Enaquins viviam em suas grandes cidades fortificadas. Mas estando o Senhor comigo, expulsarei aqueles homens de grande estatura, como ele prometeu. Então Caleb foi abençoado por Josué e recebeu dele o território de Hebrom como herança permanente. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, porque ele tinha seguido com firmeza o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamado de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o grande herói dos Enaquins. Então a terra repousou da guerra e houve paz. E finalizamos a leitura de hoje. E vamos para o nosso entendimento aí. Começando em Josué 11, a vitória sobre os reis do norte. E o que estava acontecendo aqui, né, nesse momento, recapitulando um pouco sobre os episódios anteriores. Aqui eles já entraram na terra prometida, lá em Canaã, e agora eles têm que guerrear dentro dessa terra prometida, porque ali já era habitado por outras pessoas. E aqui eles, por irem conquistando terras do sul, terra do norte, Josué já ia separando as tribos, quem ia ficar com cada terra conquistada. Todos os israelitas, né, tinha que guerrear para conquistar as terras, mas cada um já tinha sido separado por Moisés, já tendo o direcionamento de Deus, quem ia ficar, vamos dizer, a leste do Jordão, quem ia ficar na divisa para não sei aonde, sabe? Então aqui esse capítulo, né, do 11 até O 11 ali, na verdade, ele começa porque a gente termina o episódio anterior falando sobre as conquistas da terra ao sul. Então aqui ele começa o 11 falando ao ataque dos reis do norte. E é muito legal de ver, né, que assim, não que parece que foi mais fácil. No entanto, já veio tudo junto, não foi tipo conquistando, igual ali fala, né, no episódio anterior, eles conquistaram primeiro Jericó, depois eles foram para uma outra cidade, depois para uma outra cidade. Aqui, os reis do norte, né, a já se região do juntaram norte, todos. eles se juntaram todos. Então aqui termina, né, lá, não lembro agora se é no capítulo 12, final No do 12. capítulo 12, falam que foram 30 reis. 31. 31 reis. Então aqui a gente vê que se juntaram esses reis, foram se juntando. Querendo derrotar todo Israel, né? Exato, e fala que é um exército muito grande que é do tamanho da areia, né? Que ele fala assim, Tinha muita gente que era incontável como as areias da praia, como né? as areias da praia. Então era um exército gigantesco, mas Deus falou para Josué: não temas, né? Não tenha medo, porque eu estarei com vocês e vocês vão ganhar essa guerra.
Tanto é que Deus deu até instrução para ele, né? Corta a junta ali do cavalo, né? Bem na pata do cavalo, que daí eles iam ficar sem os cavalos, e era E para Josué queima, também né? colocar fogo na Nas carruagem, né? carruagens. E o resto Deus deixaria ia com fazer Deus. É. Então eles conquistam aqui, né? Daí termina o 11 e o 12 falando sobre essa conquista do norte, sobre essa conquista aí. É isso mesmo, 31 reis ao todo. É o finalzinho do capítulo 12. versículo fa- 24. Isso, fala isso. E daí, no 13 já começa então falando que Josué já está velho, né? Ele já está aqui com 80 e poucos anos. Ele já tá velho e aqui ele já tá mostrando sobre as outras terras que serão conquistadas, né? E a divisão das terras a leste do Jordão. Porque Moisés já tinha dito, né? E tanto da leste como da oeste do Jordão, porque antes deles entrarem na terra prometida, né? A leste do Jordão, metade da tribo de Manassés, Gad Ruben. e Ruben, Gad e Ruben já tinham decidido que eles iam ficar com aquele território, né? E a Oeste, quando eles fossem dominar ali, quem queria ficar? E aí no 14 ele fala tudinho, né? Sobre os lados de cada um. E isso já foi concedido, né? Já foi delimitado por Deus, atribuído a Moisés. Isso. E daí fala no 14 que ela foi dividida, né? Elas foram repartidas por sorteio, né? É. E era o sacerdote Eleazar, acompanhado de Josué, e os líderes das tribos, né? De cada filho de Israel. E daí ele repete falando, né? Que não participará dessa divisão a tribo de Ruben, de Gad, a meia tribo de Manassés, e os Os levitas, levitas. que os levitas também eles não teriam, né? Eles teriam uma cidade só e aquilo em volta delas. Mas daí ele reforça falando, né, que a tribo de José era dividida em dois filhos, Manassés e Efraim. Então participaria desse sorteio metade, meia tribo de Manassés, porque outra meia tribo já tinha ganhado, e a tribo de Efraim. E daí, terminando o 14 ali, ele fala sobre Caleb, que Caleb foi um dos que há 40 anos atrás, né, fez o relatório, entrou na terra, espionou a terra de Canaã, e daí Caleb, por isso, né, por ter feito um relatório bem feito, e por ter passado ali um relatório positivo, de confiança, ele pede uma terra, e é legal que ele pede uma terra que era dos Enaquins, que era um povo gigante, né, que muita gente tinha medo. E aqui eu acho legal que mostra como o Caleb ele estava ali Convicto, seguro. convicto, exato, seguro, porque ele falou assim: o povo tem medo dos Enaquins, mas eu quero a terra dos Enaquins, porque eu sei que Deus estará comigo e ele vai guerrear comigo e é a terra que eu quero. Que parece que eram terras em montes, né? Fala que ficavam em montanhas, regiões montanhosas. E daí no 13 então termina, né? Falando ali já, vocês podem ver ali que Caleb foi abençoado por Josué e recebeu dele o território de Hebron como herança permanente. Então ele foi abençoado, né? Por Josué e por Deus para ter essa terra que ele estava pedindo. Eu acho que é isso. É isso. E finaliza falando, né? Ali no versículo 15, né? No finalzinho do versículo 15 fala: Então a terra repousou da guerra e houve E paz. houve paz. E aí a gente vai continuar vendo, né, sobre essa toda divisão aí das conquistas da terra e como Deus promete, né? Tudo que Deus promete, ele cumpre, ele entrega para você. Só que basta você estar posicionado, fazendo o que é preciso. Caleb está sendo abençoado porque ele se posicionou da maneira como Deus desejava, né? Ele não teve medo, ele mostrou ali que a terra era boa, que não precisava o povo ter medo, né? Porque da primeira vez que o povo de Israel foi tentar conquistar, eles fraquejaram, porque viram lá os gigantes e tiveram medo. E os únicos dois que foram a favor foi Caleb e Josué. E por eles dois terem tido esse posicionamento, foram os únicos dos espiões que entraram na terra lá 40 anos antes, puderam desfrutar, né? Dessa conquista mesmo da Terra Prometida. Então, posicione-se direito aí para você Se receber mesmo, mova, né? né? E se E se mova. mova. Exatamente. Não aceita as coisas do jeito que elas são, do jeito que aparenta ser, né?
sempre lembra de quem prometeu para você. Quem prometeu para você foi Deus, então ele vai cumprir. Por mais que o gigante pareça muito gigante, vai ser conquistado sim o que Deus está te mostrando. Então não fica aflito, né? Não deixe ser enganado pelo que os seus olhos naturais estão vendo. Aprenda a se posicionar, aprenda a ter esse discernimento, né? E ter ousadia também. Peça sempre ousadia no espírito para você se mover em fé aí. E caso você não saiba ter essa ousadia, não saiba se posicionar em fé, entra agora no primeiro link que está aqui na descrição, que chama Ouvintes da Fé. É o local onde a gente está lá ensinando a você se posicionar em fé, a se mover, a ter ousadia no espírito, para você sair das aflições, né? Sair da angústia e saber ter paz e conquistar o que é o melhor para você, o que Deus já prometeu para você. Então não fica do jeito que você tá aí hoje, se você tá aflito, se você tá angustiado, não tá conseguindo se mover. Entra agora nesse link, é R$14,90 para você desfrutar e aprender a ter todo esse posicionamento em fé e ousadia no espírito, viu? Te esperamos lá dentro do Ouvintes da Fé e te esperamos também aqui no próximo episódio para continuar vendo toda a história de Josué, viu? E é isso, né, amor? É isso. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio, gente. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!